Olá, boa tarde. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre teste de hipótese. Teste de hipótese é uma das áreas da estatística. Como a gente já viu anteriormente, como intervalo de confiança, probabilidade, medida de dispersão, por exemplo, teste de hipótese nada mais é do que uma outra área da estatística. Mas o que seria teste de hipótese? Nada mais é do que uma regra de decisão, onde por meio de uma amostra pode-se fazer inferências para a população com um teste de hipótese. Por exemplo, lembra quando a gente viu lá em amostragem que às vezes é muito difícil trabalhar com uma população? E o que uma amostra precisa ter? Uma amostra ela precisa ser representativa, ela precisa ter as mesmas características que a população tem. Muito bem. Então, é com base dessa amostra que nós vamos retirar as informações que nós queremos e com base nessa amostra nós vamos fazer inferências para a população. Por exemplo, se a população é grande demais, a gente vai retirar uma amostra, vamos calcular algumas estatísticas dessa amostra e nós vamos poder dizer se é verdade para a população ou não. Então, basicamente, teste de hipótese é isso. A gente vai formular uma hipótese, a gente já vai ver aqui o que seria uma formulação de uma hipótese quanto ao valor populacional desconhecido. Ora, se a gente quer informação em relação à população, então a gente vai formular uma hipótese em relação a esse valor populacional. E com os valores da amostra, a gente vai verificar se nós vamos rejeitar ou não vamos rejeitar a hipótese formulada. Vamos ver um exemplo aqui de o que é uma hipótese estatística. A hipótese estatística nada mais é do que uma suposição quanto ao valor de um parâmetro populacional. Mas como assim, professor? É simples. Olha esse exemplo. Será que a altura média da população de Campo Grande é de 1,65? Ora, todos os habitantes de Campo Grande fazem parte de uma população. Então, eu vou fazer uma hipótese em relação à população de Campo Grande. Será que a altura média da população de Campo Grande é 1,65? Ou seja, vamos chamar aqui a hipótese de H, tudo bem? Mi, nós sabemos que já é a média populacional. Então, a nossa hipótese aqui qual é? Mi igual 1,65 metros. Essa é a nossa hipótese. Será que ela é verdade ou mentira? Como é que a gente vai saber? Pegando uma amostra dessa cidade de Campo Grande, calculando a média dessa amostra, e com a média da amostra nós podemos dizer se essa hipótese levantada para a população ela é verdade ou não. Olha esse outro exemplo aqui. A proporção de brasileiros que são homens é de 47%. Ou seja, eu estou fazendo uma hipótese para a população toda brasileira. E eu estou dizendo que a proporção que são homens é de 47%. Ou seja, a nossa hipótese vai ser P, que esse P vem de proporção, P é igual a 0,47. Ou seja, a proporção dos brasileiros que são homens é de 47%. Eu estou supondo isso. Eu não estou dizendo ainda que isso é verdade ou que isso é mentira. Eu só estou supondo. Isso é uma hipótese. Tudo bem? Então, todo tipo de teste de hipótese tem duas hipóteses, que a gente chama de H0, que ela é chamada de hipótese nula, e ela sempre vai ser expressa por uma igualdade. A gente não viu anteriormente, por exemplo, que a proporção de brasileiros homens é igual a 47%, que a altura média dos habitantes de Campo Grande é de 1,65%, então a hipótese nula sempre vai ser expressa por uma igualdade. E a hipótese alternativa, que nós vamos chamar aqui de H1. Em algumas literaturas e alguns livros, vocês podem verificar HA. Dá no mesmo, H1 ou HA. Eu gosto de H1, porque se H0, H1. E ela sempre vai ser expressa por uma desigualdade. Perceba que o nosso teste de hipótese sempre vai ser em relação a H0. Nosso teste de hipótese sempre vai ser nela.
Então, por exemplo, se ela for verdade, beleza, nossa hipótese nula é verdadeira. Mas se a hipótese nula não for verdadeira, o que vai acontecer é o que vale, então, a hipótese alternativa. Tudo bem? Então, olha só. Dependendo de como se comporta a hipótese alternativa, nós podemos ter três tipos de teste de hipótese. Então, muito cuidado nessa hora. Por quê? Porque dependendo de como se comporta a hipótese alternativa, nós vamos ter três tipos de testes diferentes. E eles vão influenciar diretamente nos cálculos que nós vamos fazer. Então, se a hipótese alternativa ela for diferente, por exemplo, olha só, a hipótese nula, μ igual a 1,65. A alternativa, μ diferente de 1,65. Nós vamos ter aqui um teste bicaudal. Ou seja, nesse caso aqui, nós vamos testar, será que, por exemplo, a altura média dos habitantes de Campo Grande é de 1,65 ou não? A nossa hipótese aqui é, a nula é se é igual a 65 ou não. Não é igual a 65. Então, a gente vai ter um teste bicaudal. Tudo bem? Olha esse outro exemplo. Vamos supor que eu quero testar se a altura média dos habitantes de Campo Grande é de 1,65 ou é maior que 1,65. Perceba que nossa hipótese alternativa agora mudou. Agora, a nossa hipótese alternativa é maior que 1,65. Nesse caso, nós temos um teste unicaudal à direita. Tudo bem? E olha esse outro exemplo. Vamos supor que nós queremos estudar se a altura média dos habitantes de Campo Grande é de 1,65 ou é menor que 1,65. Então, nesse caso, nós temos um teste unicaudal à esquerda. Então, perceba que nós temos três tipos de teste de hipótese. Teste bicaudal, teste unicaudal à direita e teste unicaudal à esquerda. Então, olha só, nós vamos testar aqui a hipótese nula e a hipótese alternativa. Lembre que eu falei, nosso teste sempre vai ser em relação a H0. Se nós vamos rejeitar essa hipótese nula ou se nós não vamos rejeitar a hipótese nula. Perceba o que eu falei. Vamos rejeitar a hipótese nula ou não rejeitar a hipótese nula. Perceba que jamais nós podemos dizer em aceitar a hipótese nula. Tudo bem? Sempre não rejeitar a hipótese nula. Então, perceba que a gente tem algumas especificações, alguns tipos de erro. Por quê? Porque, por exemplo, nós podemos rejeitar essa hipótese nula, mas de fato ela é verdadeira. Por exemplo, vamos supor, por exemplo, eu quero fazer um teste se eu estou infectado com Covid-19. Tudo bem? Então, eu vou lá, vou fazer o teste. Qual é a hipótese do teste, de um teste para Covid? A pessoa está infectada com o coronavírus ou a pessoa não está infectada com o coronavírus. Essa é a hipótese. Tudo bem? Então, olha só. Se o teste do Covid-19 for rejeitado, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pessoa não está com Covid-19. Tudo bem? Só que olha só, perceba que se o teste falar que o paciente, a pessoa, não está contaminada com o Covid-19, mas de fato ela está contaminada, quer dizer que o teste errou. Você não concorda comigo? E isso é um tipo de erro. E esse erro a gente chama de erro tipo 1. Quando a gente rejeita a hipótese nula, mas quando de fato ela é verdadeira. Quando, por exemplo, o teste para Covid-19 é rejeitado, diz que o paciente não está contaminado, mas de fato ele está contaminado. Isso é o erro tipo 1. E a probabilidade de ocorrer esse erro a gente chama de alfa. Tudo bem? Então, alfa é a probabilidade de ocorrer o erro tipo 1.
Mas também há um outro tipo de erro, que a gente vai chamar aqui de erro tipo 2. Quando a gente não rejeita a hipótese nula, mas quando de fato ela é falsa. Por exemplo, quando ele vai fazer o teste para a Covid-19 e testou positivo. O teste está dizendo, essa pessoa está contaminada com Covid-19. Mas de fato a pessoa não está contaminada. Então perceba que é como se fosse um falso positivo. O que antes nós tínhamos um falso negativo, agora nós temos um falso positivo. E esse tipo de erro, quando a gente não rejeita a hipótese nula quando de fato ela é falsa, a gente chama de erro tipo 2. E a probabilidade de ocorrência desse erro tipo 2 nós chamamos de beta. Tudo bem? Então, alfa. Esse alfa a gente vai ver lá na frente que ele se chama também de nível de significância. Tá bom? Então, alfa é o erro tipo 1, é a probabilidade de ocorrer o erro tipo 1, e beta é a probabilidade de ocorrência do erro tipo 2. Esses são os dois tipos de erro que nós podemos ter. E se nós temos algum tipo de erro, nós temos também a decisão correta. Ora, não rejeitar a hipótese nula quando de fato ela é verdadeira. O que isso quer dizer? O teste deu positivo e a pessoa realmente está contaminada com Covid-19. Beleza, o teste foi verdade, foi uma decisão correta. E a probabilidade de ocorrência dessa decisão correta nós vamos chamar de 1 menos alfa, o complementar do nível de significância. Tudo bem? E qual é a outra decisão correta? A outra decisão correta é rejeitar a hipótese nula quando de fato ela é falsa. Ou seja, o teste deu negativo e de fato a pessoa não está contaminada com Covid-19. É uma decisão correta. 1 menos beta. Essa é a probabilidade de ocorrência dessa decisão. Perceba que é fácil ver que o que a gente quer é tentar diminuir ao máximo possível essa probabilidade de erro, tanto do falso positivo quanto do falso negativo. Vocês não concordam? Só que, infelizmente, é impossível diminuir ao mesmo tempo tanto alfa quanto beta. Não tem como. Por quê? Se a gente diminui um erro, automaticamente aumenta a probabilidade do outro erro. Então é como se fosse uma gangorra. Aumenta de um lado, diminui do outro. Diminui de um lado, aumenta do outro. É como se fosse uma gangorra. O que nós fazemos então? A gente sempre vai fixar o erro tipo 1. Nós sempre vamos fixar a probabilidade do erro tipo 1. Por que o erro tipo 1, professor? Porque de fato ele é o mais importante, não que seja mais importante, mas esse tipo de erro é mais grave do que o erro tipo 2, em geral. Então é por isso que é consenso entre todos os pesquisadores que sempre nós vamos fixar o valor de alfa para poder fazer um teste de hipótese. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Erro tipo 1, erro tipo 2. Qual é a probabilidade do erro tipo 1? Qual é a probabilidade do erro tipo 2? Quais são as decisões corretas? Muito cuidado com isso. Tudo bem, pessoal? Então, o teste de hipótese, nós podemos ter ele em diversos tipos de testes diferentes. Nós podemos ter teste para uma média, teste para duas médias, teste para mais médias, para uma quantidade grande de médias diferentes. Nós podemos ter teste para proporções, para variâncias e etc. Nesse nosso curso, nós vamos ver os principais testes de hipótese, que é o teste para médias e o teste para proporções. Mas todos eles têm o mesmo procedimento para realizar, ou seja, não importa qual tipo de teste de hipótese, se é para média, se é para variância, se é para proporção, não importa. É o mesmo procedimento, como se fosse uma receita de bolo. Tudo bem? Se seguir essa receita de bolo, a chance de sucesso é boa. Então, qual é esse procedimento? Primeiro, enunciar as hipóteses. Ora, o primeiro passo sempre é enunciar as hipóteses. Esse é o primeiro passo fundamental.
Segundo, a gente fixa o valor de alfa, que é o nível de significância, e nós vamos identificar a variável em teste. Por que identificar a variável em teste? Porque dependendo do teste de hipótese, nós vamos ter estatísticas diferentes. A gente vai ver com calma daqui para frente, tudo bem? Terceiro passo, nós vamos determinar a região crítica. Nesse ponto aqui, é crucial saber se é um teste bicaudal, unicaudal à direita ou à esquerda. Vai ser fundamental, muito cuidado com isso. O quarto passo, nós vamos calcular o valor da variável em teste por meio da amostra. E por último, concluir se rejeita ou não a hipótese nula. Então, independente do teste de hipótese, sempre vai ser esse procedimento. Tudo bem? Então, essa primeira aula aqui é mais uma teoria do que nós vamos observar no nosso curso de teste de hipótese. Nas nossas próximas aulas, nós vamos ver quais são, de fato, os testes que nós vamos fazer. Tudo bem? Então, vou colocar em arquivos diferentes os testes para não ficar um arquivo muito pesado, muito longo, para ter um fácil entendimento. Tudo bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Obrigado.